Olá, pessoal. Hoje eu tenho a honra de estar aqui apresentando para vocês. Dessa vez sou eu, tá? Meus amigos queridos que fazem parte aqui do Boteco Jurídico, Eduardo Bauer, Tiaguinho, Felipe Menezes, nosso querido professor aí e mentor. Eu gostaria de começar hoje com o nosso amigo Tiago, esse tema que é o advogado, advocacia após o corona crise, né? Que está a hashtag famosa, essa pandemia que a gente está passando. Se Deus quiser, passe logo. E, enfim, se inscrevam no nosso canal também, curtam aí à vontade. A gente precisa do apoio de vocês, porque está tudo muito bem feito e bacana. Então, sem mais delongas, Tiaguinho, por favor, manda ver aí para a gente. Olá, pessoal, tudo bom? A gente está aqui novamente num sábado chuvoso, né? E eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente conversar, né? Sobre esse tempo de pós-corona para nós advogados. Como a gente já está vendo, né? A gente sabe que tudo vai girar em torno de tecnologias, né? Novas tecnologias para os advogados. E como é que essas tecnologias e como é que o corona vai ser inserido dentro do nosso dia a dia? Eu trouxe 6 ideias que eu tive durante a semana, pensando muito sobre isso. E conversei com alguns advogados, amigos meus também, para auxiliar nessa conversa de hoje. E eu acho que foi a primeira coisa que eu anotei aqui, e eu acho que foi uma questão unânime, vai ser o aumento de demandas, certo? Em todas as áreas do direito. Eu vou dar um exemplo na minha área, que é o direito civil, né? Que vai ser, por exemplo, a cobrança dos inadimplentes. A gente sabe que a crise financeira, em virtude do corona, ela foi sentida em toda a sociedade, certo? E por razão X, muitas pessoas deixaram de cumprir com suas obrigações habituais, certo? Gerando um estado de inadimplência. Então, o que é que vai acontecer? São os credores cobrando dos devedores, certo? Por uma situação A, B ou C. Outra situação seria também uma renegociação contratual através da teoria da imprevisão, né? Que a gente utiliza, que foi um fato externo, foi um fato que aconteceu não era previsto entre as partes, provavelmente no curso do contrato, e vão ter a possibilidade de renegociar as cláusulas anteriormente acordadas. Lembrando aqui que as demandas processuais são diferentes de processos propriamente ditos, certo? Porque demandas são casos que chegam até o escritório ou até o advogado e você vê qual é a melhor solução, certo? Porque eu digo que demandas não é a mesma coisa de processos, porque existem muitas questões que você pode fazer a negociação pré-processual, certo? Extrajudiciais, certo? Ou demandas até consultivas, através de pareceres, saber da viabilidade ou não de uma ação, certo? Ou na questão tributária também existe muito a parte consultiva, né? Outra questão aqui, também bastante pontuada, foi uma possível alteração na forma de cobrança, certo? Muita gente hoje, para fazer uma ação judicial, ela cobra uns honorários fixos iniciais e um percentual dos honorários finais, certo? Do benefício econômico percebido ao final do processo, certo? E com isso, provavelmente, a gente vai ver aí uma redução drástica ou até retirada por completo dos honorários iniciais, certo? Deixando elas para cobrir unicamente os custos e aplicando um percentual maior. Me corrijam se eu estiver errado, mas a OAB permite até 30% do benefício econômico, não é isso? Depois me corrijam se eu estiver errado. Com isso, o que é que vai acontecer? No meu ponto de vista, certo? Vai reduzir aqueles famosos processos denominados de aventuras jurídicas, que nada mais são que aqueles processos com teses mirabolantes, que o pessoal literalmente inventa, certo? Tentando fazer com que ela vingue, certo? Eu acredito que ela não obtendo um inicial, vai haver uma redução nessa modalidade processual. Porque quem é que vai se arriscar em trabalhar durante anos, porque a gente sabe que processos são longos, não é do dia para a noite, né? São processos longos. Quem é que vai querer trabalhar durante longos anos
para, no final, não ter uma rentabilidade em cima dele. Pelo contrário, perder o processo. Ou seja, acredito que por causa dessa redução financeira dos clientes, vai acabar com essa... Não acabar, mas reduzir essas aventuras jurídicas. Certo? Eu vou dar uma pinotada aqui, por causa do nosso tempo. O nosso tempo é um pouco curto. Mas outra situação, e é uma situação que a gente já está vendo hoje em dia, são as questões do home office, né? Que vieram, essas sim vieram para ficar. Porque, pelo que a gente vem vendo entre nós quatro, a gente até na conversa antes da nossa reunião estava vendo conversando sobre o home office, e tem duas questões aqui três questões, na verdade, muito importantes para o home office que a gente viu nesses 3 meses de isolamento. A primeira, que é eu vejo assim a curto prazo, é uma redução de custos, certo? Em que sentido essa redução de custos? Custos físicos, certo? Hoje em dia a gente viu que o home office, ela é sim uma possibilidade para escritórios pequenos, médios e grandes, certo? Com isso, a estrutura física, ela fica como um plus da advocacia, não sendo uma base. Muitos dos advogados ainda pensam naquela questão do cliente ir para o seu escritório, etc. Eu acredito que com o crescimento e vendo a possibilidade desse trabalho home office, eu acho que esses escritórios físicos vão ser reduzidos a pequenos escritórios, certo? Onde a grande maioria dos seus advogados ficarão home office e somente aqueles necessários que estejam fisicamente em um escritório vão estar lá, ou até um rodízio, certo? Vimos também que houve um aumento de produtividade e até uma celeridade, que são os 2 outros pontos, né? Vou fazer um conjunto, né? Principalmente da justiça, certo? Eu estou vendo processos correndo com uma velocidade muito maior do que correria se não tivesse nesse home office, e estão. Nessa questão do home office ainda, em relação à produtividade, logicamente, a gente tem situações, né? A gente viu várias que funcionaram muito bem, através de e-mails e telefonemas, certo? E outras várias que nem tanto. Mas isso vai de caso a caso. E, no geral, eu acho que foi uma experiência muito, muito favorável e muito, muito boa, muito benéfica. Bom, estou chegando no final, tá? A interação digital entre os advogados. Bom, a interação digital é o que a gente está fazendo agora no Boteco Jurídico. O Boteco Jurídico foi criado para que a gente tenha uma conversa informal entre grandes amigos, certo? Numa mesa de bar. Então, a gente trazer para nossos espectadores uma conversa que a gente teria em mesas de bares. Tanto é que estamos todos nós aqui com nossas cervejinhas em mão, né? E conversando entre amigos. Então, as lives estão sendo assim uma coisa que para mim essas lives de debates está sendo para mim um negócio muito muito satisfatório, né? Ele está trazendo muita informação, muito conteúdo de uma forma diferente. E essa interação digital está sendo para mim muito boa. E uma outra situação que é feita também por causa desse home office são as reuniões por videoconferências com os clientes, certo? Logicamente, a gente está aqui numa situação de isolamento social, mas quanto tempo a gente não perde nos deslocando do nosso escritório, da nossa residência para o nosso cliente e vice-versa, certo? Eu acho que esse enxugamento de tempo, essa perda de tempo vai ser muito menor se a gente conseguir disponibilizar uma possibilidade de reuniões por videoconferência. A gente estava conversando também antes e isso vai vir também no outro ponto, é a questão do tete-a-tete, né? O olhar no olho, que vale muito a pena, mas isso parte também de uma adaptação que iremos e vamos ter. A interação digital para com a justiça propriamente dita, certo? A gente viu aqui uma portaria do TJPE autorizando julgamentos por videoconferência. Na verdade, eu vou lhe ser bem sincero sobre esse tema. Eu ainda sou eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Existem certas situações no julgamento que o advogado pode intervir e deve intervir,
certo? Para correção de matérias fáticas ou para qualquer situação que necessite uma intervenção. Então, eu acredito que esse julgamento por videoconferência, ele não venha a ser uma regra, mas sim uma exceção, certo? Desde que eu acho que as partes devem ter, sim, opinião sobre a possibilidade ou não. Então, fazer como a audiência prévia. A audiência prévia não tem que ter o mútuo consentimento para a dispensa dela, o mútuo consentimento das partes, ambas as partes têm que anuir para a dispensa dela. Então, nesse caso, para um julgamento ocorrer por videoconferência, eu acredito sim, certo, que a gente deveria, nós como advogados, poderíamos opinar para uma possibilidade desse julgamento ocorrer ou não por videoconferência. Por fim, certo, eu trouxe aqui também um tópico e como é que a gente faz nessa época de pós-pandemia para se destacar. No episódio passado, a gente estava falando muito, eu acho que foi Bauer que trouxe aqui a quantidade de tubarões, né, que a gente tem aqui, a quantidade de grandes escritórios, grandes doutrinadores, grandes juristas, e como nós fazemos para nos destacarmos. Eu acho que a gente vai ter que explorar efetivamente a nossa expertise, certo? Não expertise somente teórica. Eu trouxe aqui 3 modalidades de expertise, certo? Mas logicamente é um rol exemplificativo, né, que é a expertise intelectual, né, que a gente vai fazer o aprimoramento por cursos, pós-graduação, especializações, mestrados, etc. Certo? A expertise de network, ou seja, você conhecer o seu um público, né, não só o seu público, mas as pessoas ao seu redor. E a oratória. A oratória é bastante importante no direito, como todos sabem. Já vi excelentes advogados brilhantes, mas que não sabiam passar aquela informação de uma forma satisfatória, né? E, por fim, eu quero deixar um questionamento aqui para os meus amigos. Vou deixar uma bombinha aqui para vocês responderem. E já vou dar minha opinião, eu acho que eu já respondi isso. Mas é uma pergunta que muitos me fazem, é a seguinte. E aí, com essa pandemia e pós-pandemia, os processos vão atrasar ou serem mais céleres? O que é que vocês acham? Para mim, já respondi isso, eu acho que na questão do home office, mas para mim, eu acredito bastante que vai ser de uma forma mais célere, caso o advogado seja diligente, certo? E fique em cima, mandando e-mails, telefones e indo, certo? Que já vão abrir aqui o tribunal, meio que uma parte só, mas indo ao tribunal mesmo assim, vai ter que ter um acompanhamento cada vez mais perto para deixar que esse processo não vire mais um. Bom, essas são minhas considerações, meus amigos. Eu quero saber de vocês. E aí? A pandemia vai atrasar ou acelerar os processos? Bem, Tiaguinho, eu vou passar essa bola, essa batata quente aí deixa eu ver aqui, para Felipe, que já está rindo ali de repente. E depois para Bal. Eu fico por último aí para ver o que é que o pessoal fala e eu não falar besteira, nem falar nada contra ninguém. Estou aqui no meu sábado também tranquilo. Então, Felipe, professor, por favor, fica à vontade aí. Sabia que tem que passar essa bola para mim? Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer e dizer que eu não pensei em tantas coisas como o Thiago pensou. O Thiago me abriu aqui a mente de uma forma que queria deixar aqui registrado meu agradecimento. A gente está vivendo um momento de muita cautela e de muito bom senso. Eu fiz uma live essa semana, a gente está gravando isso no sábado, né, como sempre, e aí eu fiz uma live essa semana para a OAB Caruaru. Eu queria deixar um abraço aqui para eles. Eu falava para Jonatas o seguinte: Jonatas, eu acho que a gente está vendo um momento em que a gente vai ter um antes e um depois da pandemia, um antes e um depois do coronavírus. Novos direitos, novas filosofias. Eu acho que isso também vai entrar no direito. Se a gente vai ter alteração legislativa no direito, a gente já está tendo. Muito mais no direito privado do que no direito público, mas a gente já está tendo. Então, assim,
se a gente está tendo, enquanto a gente está vivendo a pandemia, a gente precisa entender que essas alterações talvez elas fiquem após a pandemia. Vou dar um exemplo bem prático para o que a gente está vivendo. Vou trazer para o aspecto jurídico. Existe uma lei, a Lei 13.994 de 2020, que está trazendo aí a possibilidade da videoconferência nas audiências de conciliação. Não é medida provisória. É uma lei. Ela altera o artigo 22 e altera o artigo 23 da Lei 9.099 dos Juizados Especiais. Então, ela possibilita a audiência de conciliação e ela diz no seu artigo 3º, uma lei de 3 artigos, ela diz no seu artigo 3º que se a parte não comparecer à audiência, se ela se recusar a fazer a audiência por videoconferência, o processo vai ser extinto. Então, perceba, uma lei que veio em um momento de pandemia para regulamentar exatamente esse momento de pandemia, onde as audiências, os processos, na maioria dos casos, eles estão parados. Os processos não, a gente está tendo aí os atos correndo, inclusive eu concordo com o Tiaguinho que os atos estão correndo até mais sérios do que a gente teria em momentos normais. Eu estou tendo um processo, eu sou advogado também, estou tendo um processo que estão correndo que eu não vi correr dessa maneira, andar dessa maneira, em momentos normais. Então, acredito sim que a gente está tendo uma movimentação e uma mudança já no momento de pandemia que vai ficar. Um exemplo é essa Lei 13.994 de 2020. Então, perceba. Outro exemplo que eu quero dar. Tiago já falou sobre isso, mas eu quero ressaltar. A gente está percebendo uma proteção ao direito privado, e aqui eu estou falando ao direito privado, uma proteção aos contratos privados que a gente não tem hoje no Código Civil. A gente está tendo uma interferência estatal no Código Civil, uma interferência estatal no direito privado como a gente não tinha visto antes. Notadamente, no Código de Defesa do Consumidor, que é um direito público, a gente já está tendo essa intervenção. Imagine no direito privado. Imagine no Código Civil. Eu vou dar 2 exemplos bem práticos no Código Civil, no Código de Direito do Consumidor, que é um direito público, em matéria de ordem pública, que está tendo alteração significativa. A gente está, e aí, pessoal, é bom que se ressalta, a gente está aqui trabalhando no sábado, conversando de forma bem, como é que eu posso dizer? Bem tranquila, bem descontrovertida. E o que eu estou falando aqui é uma opinião. Felipe Menezes que está falando isso. Eu estou vendo que nesta pandemia a gente está tendo uma análise do direito do consumidor, por exemplo, como eu disse que eu ia trazer a análise do direito do consumidor, uma análise do direito do consumidor equivocada. A gente está fazendo uma inversão de valores no direito do consumidor, quando a gente deveria tratar o consumidor como hipervulnerável, a gente está trazendo o consumidor para uma situação em que ele nem vulnerável ele está sendo tratado, em vários aspectos. Por que eu falo isso? Porque a gente já tem medidas provisórias que falam em algumas situações, que tratam algumas, que regulamentam algumas situações em que o consumidor ele é deixado de lado. Medida provisória 925, 948, não cabe aqui aquela análise jurídica, mas aqui eu estou trazendo aspectos que você percebe mudanças significativas. Veja, eu falei sobre a Lei 13.994, falei sobre aqui o direito do consumidor, direito civil, para você perceber as mudanças significativas que nós estamos vivenciando no direito, porque perceba, eu passei 5 anos da faculdade estudando direito do consumidor sobre uma perspectiva. Eu tenho 8 anos de formado e atuando na área de direito do consumidor sobre uma perspectiva. E a pandemia está trazendo um aspecto completamente diferente. Eu estou vivenciando uma mudança de reflexão, uma mudança de pensamento, reflexão. A gente está refletindo, na verdade. Estou fazendo uma mudança de pensamento
nesse momento de pandemia, em que você percebe que o consumidor ele não está tendo mais aquele poder de vulnerabilidade que ele tinha por exercer algo que estava previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, são pequenas alterações, estou trazendo aqui aspectos jurídicos, eu não tenho nada o que falar sobre o que o Tiago falou, porque o que o Tiago falou, eu acho que é o que vai acontecer no aspecto prático, profissional na advocacia, mas sobre o ponto de vista jurídico, eu estou trazendo aqui, obviamente, uma análise mais da área que eu atuo, que é o direito do consumidor, direito civil, vão ter alterações significativas. Muito embora eu acredite que no direito público, das matérias que não são de matéria de ordem pública, nós não teremos esse direito tão alterado assim pela dificuldade em alterar um direito de tanta grandeza. Outro aspecto que eu acho que é interessante a gente trazer para cá, eu atuo na área do direito médico. Telemedicina. Antes da pandemia, a gente teve uma regulamentação do CFM, do Conselho Federal de Medicina, regulamentando a telemedicina. Levou paulada de todas as áreas, de todos os lados. O que aconteceu? Eles voltaram atrás e pararam a regulamentação de telemedicina. Não, calma, não vamos agora atender por telemedicina. A pandemia chegou. O que aconteceu? A telemedicina foi regulamentada. E se engana quem acha que a telemedicina está sendo regulamentada apenas por período de pandemia. Não está e não vai ser. A telemedicina é uma realidade. A telemedicina veio para ficar. O que eu quero trazer com isso? A pandemia nos forçou a vivenciar aspectos que talvez a gente fosse vivenciar daqui a 3, 4, 5 anos. Então a gente trouxe para mais perto, para mais rápido essa vivência. A gente aproximou essa vivência. A gente antecipou essa vivência em razão da pandemia. Isso sobre o aspecto jurídico. Sobre o aspecto prático, como o Tiago já falou, o uso da tecnologia. Então a gente está sendo forçado aí a cada vez mais entender de tecnologia. Vou sair do âmbito jurídico. Médicos. Os médicos estão sendo forçados a entenderem a tecnologia para trabalharem como telemedicina. Eu tenho em casa um exemplo vivo. Meu pai, de 60 anos, não faz uma transferência bancária através do Bankline. Ele não acredita. Como é que uma pessoa de 60 anos que não faz uma transferência bancária por Bankline, ela vai trabalhar com telemedicina? Então, a gente está vendo aí uma forçada, todas as pessoas estão sendo forçados a trabalharem esse aspecto para a tecnologia, porque eu acho que essa é a realidade. No âmbito jurídico, já voltando, eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais a tecnologia, e isso já seria sem a pandemia. A pandemia, mais uma vez, forçou que isso acontecesse de forma mais rápida. Tiago falou sobre a questão dos escritórios de advocacia. Eu acho que cada vez mais, a partir de agora, a gente vai tender a menos megalomania. O brasileiro tem uma cultura da megalomania. Tudo tem que ser grande. O escritório da advocacia é gigante. Casas e casas gigantescas. Escritórios que você olha assim, meu Deus, isso aqui é um palácio. Não fale muito das casas, não, que você vai constranger alguém aí. Calma. Não, calma. Não, de forma alguma. De forma alguma. Mas, assim, a gente percebe que, neste momento de pandemia, eu acho que isso vai trazer essa reflexão. O trabalho home office é uma realidade. Ele é uma realidade. E ele traz resultados. Trabalhar com home office, trabalhar com metas, trabalhar com o empregado lá na sua casa, de forma eficaz, de forma efetiva, traz resultados. Então, você não vai precisar daquele espaço que você tinha antes. Você não vai precisar daquele espaço que você tinha gigantesco, mas você vai precisar de mais braços. Então, o que eu acho que vai acontecer? Menos espaços físicos, mais espaço para trabalho, mais mercado de trabalho.
Principalmente para você que está se inserindo no mercado de trabalho agora, eu acho que o mercado ele vai esquentar. No aspecto jurídico, eu acho que ele vai esquentar. Eu acho que ele vai abrir uma porta gigantesca para você. Porque eu acredito que é exatamente por causa disso, exatamente pela eficácia do home office, eu acho que os escritórios de advocacia, os grandes escritórios de advocacia, eles tendem a trabalhar mais essa possibilidade do home office para poucos espaços físicos. Eu tenho um grande amigo, não vou falar o nome do escritório, não se preocupe, Ricardinho, não vou constranger ninguém, mas tem um grande amigo meu, que ele estava conversando comigo, em particular, ele estava me dizendo, eu tenho 7 salas de um grande empresarial, de um grande edifício empresarial aqui em Recife. Nós estamos reduzindo de 7 para 4. Eu perguntei, mas devido à crise do coronavírus, ou seja, você perdeu o cliente por causa disso? Não, porque eu estou percebendo que o home office ele é eficaz se trabalhar da maneira certa. Então, ele está efetivando o home office na sua empresa, não mais só por causa do Covid, não mais por causa da pandemia. Ele está efetivando de forma definitiva na sua empresa. Então, são alterações significativas do ponto de vista prático, profissional, do ponto de vista jurídico, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui para trazer para vocês. No mais, eu acho que, assim, devemos sempre ter cautela. Muitas coisas precisam ainda ser lapidadas. Vou trazer um aspecto só para finalizar, e eu garanto que estou finalizando, estou me estendendo já demais, mas eu quero trazer uma questão bem específica sobre possibilidade de alvarás. A gente tem, em Pernambuco, uma plataforma nova, específica e voltada para o momento que nós estamos vivenciando. Alvará, na advocacia, ele é tratado como essencial, é caráter alimentar para o advogado. E uma grande vitória da advocacia nacional foi considerar o alvará como um caráter alimentar. Então, em Pernambuco, eu não tenho conhecimento se isso está em todo o Brasil, por isso que eu estou falando no nome de Pernambuco. Em Pernambuco, foi criada uma plataforma para que os advogados pudessem solicitar os alvarás de forma eletrônica. Isso foi criado durante a pandemia. Eu não tenho conhecimento específico, eu não tenho nenhuma informação se isso vai durar após a pandemia. Mas fica a pergunta: se é um serviço que traz uma celeridade profissional, uma celeridade processual, uma celeridade, uma efetividade no cumprimento daquela diligência, daquela determinada situação, por que ele não ser efetivado após a pandemia? Então fica a reflexão. E, Tiaguinho, os processos eles vão ser mais céleres, na minha opinião. A gente vai ter cada vez menos o trabalho tete a tete, por mais que seja unânime que o tete a tete, você conversar pessoalmente, você consegue talvez dar outro discernimento, outro entendimento, mas eu acho que parte aí do ponto de adaptação. Eu acho que sim, a gente vai ter os processos, um andamento mais célere, exatamente pela impossibilidade daquela interrupção direta, e sempre tem a interrupção dos advogados indo falar com os juízes, com os auxiliares de justiça. Então, eu acredito que a gente vai ter sim uma celeridade. A gente já está tendo. Eu, pelo menos, estou sentindo. Por mais que a gente não esteja aí com a presença nos fóruns, nos tribunais, elas estão interrompidas, obviamente, mas eu estou sentindo que os processos eles estão andando com uma certa efetividade, uma certa celeridade, que não tinha antes. Então, essas são as minhas considerações. Eu acho que a gente vai ter, sim, uma celeridade processual. É isso. Bem, depois de eu ter tentado aqui botar ali, Felipe, a questão ali do casarão, a gente teve gente que sorriu aqui, ninguém entendeu o meu porquê, mas Tiaguinho realmente ficou ali com uma gaitada grande. Enfim, Tiaguinho levantou a bola toda ali, né? Fez um dever de casa completo, botou todos os aspectos assim principais que a gente vê em lives e, enfim, sobre a advocacia pós crise corona, pandemia. Nosso professor Felipe aí, sempre brilhante também, expôs aí, até com a experiência que ele teve da live no Caruaru, que foi bem bacana, e as outras que ele tem feito diariamente. Não sei como esse homem tem tanto fôlego. E aí eu vou passar aqui para o nosso querido
Dr. Bauer, que é uma potência, ainda mais agora no momento de pandemia, que o cara é um craque em advocacia 4.0 e muito mais que 4.0, que essa nomenclatura é meio chatinha, mas enfim, essa advocacia digital. E também eu lembro que Felipe falou aqui direito médico, que é a especialização também de Bauer aí, que então ficar super à vontade. Bauer, por favor, meu querido. Beleza, valeu aí, Ricardinho, valeu, Thiago, Felipe. Respondendo já a pergunta de Tiaguinho, né? Eu acredito que os processos, sim, vão seguir sendo mais rápidos. E eu espero, sinceramente, que isso continue no pós-pandemia. Para mim, está muito, muito boa a forma como o judiciário está levando, a forma do... Assim, falando pela capital aqui de Pernambuco, que eu estou tendo mais contato com os processos em Recife. Estou achando, sim, que vão... Está bem interessante a forma como estão conduzindo os trabalhos de maneira home office. As mesmas questões do home office, eu acredito que ainda pode ser adaptado para a parte do público. Mas, enfim, a gente entraria em outro tipo de discussão que não quero levar. Vamos lá. Tiaguinho e Felipe falaram mais do ponto de vista do que pode ser feito pelo advogado em questão da causa jurídica em si. Eu vou abordar o outro ponto. Ricardinho já me chamou aí de potência aí do direito 4.0, né, da advocacia 4.0. Então, eu vim falar sobre isso, na verdade, porque eu acredito que a advocacia no pós-pandemia, acho que, na verdade, o pós-pandemia vai ser só uma continuação do durante a pandemia, porque o advogado que não está no meio digital, isso vale também para empresas e, enfim, para todo tipo de serviço que não estiver nas redes sociais, ele não vai estar no mundo. Hoje, aquela questão da troca de cartão de visita aqui, cartão de visita ali, indicação existe, claro. Mas imagine o impacto na vida de quem só vivia dessa forma durante essa pandemia, que não podia ter o contato físico entre as pessoas. Então, realmente, eu acredito que a rede social hoje é o principal meio de divulgação de trabalho, de competências de um profissional hoje. E isso inclui a advocacia. O advogado ele tem que saber lidar com os mecanismos digitais que estão ali na frente dele. E aí eu vou entrar num ponto polêmico, porque para você entender como é que funciona a rede social e você trabalhar direito ela, você tem que saber o que é a plataforma, o que é aquele mecanismo que você está usando. Não é você entrar lá, por exemplo, no Instagram e falar, vou fazer hoje postagem de alguma, sei lá, uma informação jurídica. Não é só isso. É você entender o que é engajamento, o que é alcance, o que são impressões, o que é um compartilhamento, o que é uma postagem salva, entender o que significa essas métricas. O Instagram, ele tirou as métricas de vaidade da tela, na verdade. Então, pouco importa você ter 10 mil seguidores e você vai ver ali numa postagem ter só 10 curtidas. Isso aí não quer dizer nada. Você pode ter 1000 seguidores, ter 5 comentários, mas na sua mensagem, no seu mensageiro, você está recebendo muita consulta. E aí é uma forma como o advogado tem que saber lidar, é levar essa consulta para um ambiente adequado, que não é o Instagram ou então o Facebook, é você levar essa consulta para um ambiente de WhatsApp, vou dizer assim, no primeiro momento, e depois conseguir transformar isso em uma consulta ou por videoconferência, que faz com que você consiga atingir pessoas no Brasil inteiro, ou no seu escritório quando voltar a ter a possibilidade de se transitar. Então, o advogado que não estiver inserido nesse meio vai estar para trás. Vai viver aquela velha advocacia que dá resultado efetivamente, mas você tem uma condição de escalonar o seu crescimento e você não está fazendo porque vai estar sem estar aparecendo na rede social, porque está com vergonha de fazer um vídeo, porque está com porque está com medo de ser copiado pelo seu concorrente. Eu acredito que a gente vê o concorrente de uma forma muito errada hoje. A gente tem que ver o concorrente como alguém que a gente pode aprender junto. Onde é que a pessoa está errando? O que eu não devo fazer para errar também?
onde é que essa pessoa está acertando e o que eu posso melhorar nesse tipo de estratégia. Então, é ver o concorrente como um parâmetro para você ser melhor. E não você ter medo de ser copiado por alguém. Eu acho que aquela frase lá do tudo, nada se cria, tudo se copia, ela é muito relativa. Porque às vezes pronto, aqui nessa gravação hoje tem 3 advogados que atuam com o direito médico e da saúde. Então a minha forma de falar de reajuste plano de mensalidade pode ser diferente da forma de Tiaguinho falar e completamente diferente da forma de Felipe abordar. Então às vezes não é questão de nada se cria, tudo se copia, é questão de visões, de formas de abordagem. Qual é a comunicação que vai ser melhor para a pessoa que está consumindo o seu conteúdo? O conteúdo é a chave hoje, é o que todo mundo fala, é produção de conteúdo. Então, o advogado que está produzindo conteúdo ali na rede social está se posicionando. E aí eu digo que você tem que nichar, você tem que ter assim, um bom de nicho, você tem que ter uma especialidade, e isso não vai impedir que cheguem outros tipos de clientes para você. Mas, você está se mostrando na rede social é apenas um passo para você ter o crescimento. Então, eu acredito piamente que o advogado que deixar de estar tendo esse movimento hoje está ficando para trás. E, evidentemente, que a pandemia, como o Felipe falou, ela potencializou isso. Ela trouxe para hoje algo que seria lá na frente, por exemplo. Mas na verdade, sempre vi a internet, o uso das redes sociais, como um presente, não como um futuro. Mas, de fato, vão ter pessoas que vão ter mais dificuldade para se encontrar com ela. Mas, assim, é algo que eu realmente acho que a pessoa tem que estar fazendo um trabalho lá e entendendo a plataforma. Então, aí a questão, por exemplo, da OAB permitir ou não os anúncios patrocinados. A minha visão particular é de que deveria ser permitido por conta da estrutura do mecanismo que é disposto a você. O Instagram tem um algoritmo, o Facebook tem um algoritmo, todas as redes sociais têm um algoritmo. E para você alcançar o maior número de pessoas, você tem que patrocinar, você tem que dar uma contrapartida para a empresa. Você está pagando para a sua publicação ser mais visualizada. Então, algumas seccionais entendem como isso sendo uma panfletagem, mas, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. É uma questão que deve ser discutida em breve pelo Conselho Federal. E os advogados têm que estar, sim, de olho nessa questão para conseguir se enquadrar na forma de publicidade adequada, ética, que a gente tem a questão dos limites da publicidade. Porém, eu acredito que é algo que tem que ser analisado não só por advogados, algo que deveria envolver uma análise de especialistas de marketing, especialistas de mecanismos digitais como um todo. Não deveria ser algo restrito à nossa classe. Porque quando a gente quer fazer algo em algum processo que envolve a área médica, por exemplo, a gente pede uma perícia técnica médica. Então, a gente chama para o processo um médico para fazer essa perícia. E por que não chamar para essa discussão das redes sociais e patrocínio um profissional da área? Então, eu acredito que tem que ter esse movimento pela OAB. Eu vi em uma das lives oficiais uma pessoa importante falando que não sabia como funcionava a questão do algoritmo do Instagram. Isso, no meu ver, é um equívoco. Como é que a pessoa está se propondo a discutir isso sem entender como é que funciona essa plataforma? Então, eu acredito que a OAB, dando o direcionamento sério a isso, pensando em solucionar o problema, mas entendendo as ferramentas que tem em mãos hoje, e já pensando no futuro também, porque, evidentemente, vão surgir outras redes sociais. Hoje a gente tem as maiores, que são o Facebook, o LinkedIn e, obviamente, o Instagram, mas vão surgir outras e já deve se fazer algo pensando nessas outras redes sociais que vão surgir. Eu não digo, por exemplo, do TikTok, porque vocês devem saber que tem advogado no TikTok que está tendo muito retorno com vídeos rápidos, uma linguagem mais fácil de se entender e está tendo retorno. Então, essas ferramentas vieram para ficar. Então, o profissional tem que se adequar e a entidade que faz a regulação da classe tem que estar atenta de forma tecnológica, entendendo como é que funciona esses mecanismos para que
possibilite uma melhor delimitação do que pode ou que não pode fazer, que essa é a grande dificuldade dos advogados hoje entender, né? O que pode ou não nas redes sociais. Mas, enfim, eu parto do princípio de que você tem que informar e também não chamar, por exemplo, para ação. Tem muito advogado hoje que, infelizmente, faz uma publicidade errada. Vai lá, bota a chamada no texto, lá no finalzinho bota, fale comigo no direct, mande um WhatsApp para mim. Isso realmente não pode, você não pode fazer. É muito mais fácil você falar. Continue acompanhando a página para ter mais informações jurídicas feito essa. Então, é tudo uma forma de linguagem, de como você vai trabalhar essa comunicação com o seu prospecto. Não é possível cliente, é prospecto. Ele está vendo ali o que você está postando e ter o interesse de falar com você numa situação mais particular. A rede social também envolve muito gerenciamento de expectativas. Não é porque eu comecei a fazer publicação hoje que vão me aparecer 10 clientes com um vídeo. Não, é algo que é trabalho de formiguinha, é passo a passo, tijolo por tijolo, é demorado, até você ter um retorno. Então, é você ter constância e entender como é que funciona as redes sociais. Eu acredito que as explanações de Felipe e de Thiaguinho foram muito pertinentes na parte técnica do direito. Eu queria trazer mais essa parte prática para vocês, evidentemente, e, em caso de dúvidas, podem entrar em contato comigo, que eu adoro conversar sobre essa temática e sempre busco orientar os advogados que estão começando a se aventurar nas redes sociais agora para dar um encaminhamento melhor. Então, eu acho que a pessoa tem que estar lá e tem que saber o que está fazendo. Então, essa é a minha contribuição aqui hoje. E agora eu retomo a bola para Ricardinho aí, as ponderações dele sobre tudo que foi falado aqui. É contigo, Ricardinho. Valeu, meu querido. Eu não poderia deixar de ter notado aqui duas figuras aqui do nosso grupo que estavam ali numa gaitada de bar. Se fosse de bar, tinha gaitado todo mundo. Mas como é um vídeo respeitado na OAB, aí ficou a gaitada só para dois. Mas eu não estou nem com o WhatsApp aqui para ver qual foi a resenha. Mas eu quero muito, depois da gravação, saber, porque também estou tomando meu suco. E numa mesa de bar eu tenho todo o direito de saber o que está acontecendo. Pode continuar, não tem problema nenhum, porque eu vou só comentar aqui um pouquinho do que eu ouvi, né, do que eu pude pegar aqui um pouco de vocês. Realmente, Tiaguinho está ali, acho que ele está se mijando de rir ali. Felipe ainda consegue manter a compostura. Bauer, aquele menino ali do sul, realmente, cara mais frio, não tem esse calor do Nordeste, mas cara que sente, sabe como é. E, bicho, respondendo aqui, eu anotei 3 pontos, assim, basicamente vou ser bem breve. Na pergunta de Tiaguinho, processos serão mais céleres, está se mostrando que estão sendo mais céleres. Agora, o que é que me preocupa? A qualidade das decisões. Sempre me preocupou. Desde quando o CNJ veio e pressionou os magistrados para produzirem de que forma? Qualidade ou sem qualidade? Se eu estou ali com uma demanda, e qualquer demanda no sentido de ação de processo judicial, seja ela de R$1 a 1 milhão, a 1 bilhão, todo mundo tem direito a se socorrer do judiciário e o jurisdicionado não pode ter uma decisão final de qualquer forma. Então, assim, o que me preocupa vai ser mais sério, eu acho que já está sendo e será. Mas eu me preocupo a qualidade das decisões. Segundo ponto, relação consumerista, que Felipe falou. Estão tendo muitas, não só medida provisória, obviamente a gente sabe que entra em vigor e depois pode acontecer o que for com ela, mas projetos de lei que estão se tornando leis, efetivamente, em vigor, tá? Que estão tolhendo aí, tolhendo e tirando uma série de direitos dos consumidores. E a gente aqui não fala numa visão tipo, somos defensores de consumidor. Não é isso, a questão não é essa. A questão é ter uma legislação, e essa legislação veio efetivamente para equilibrar a relação consumerista. E outra coisa, o que a gente já falou em vários seminários aqui, enfim, em eventos, não adianta você se focar em uma das partes.
Se eu vou focar, espremer o consumidor, não vai ter consumidor para o seu negócio. Se eu for espremer o prestador de serviço naquela determinada área, não vai ter prestador que preste serviço para o consumidor. Então, assim, é uma relação que ambas as partes têm que respirar e tem que ser possível para ambas as partes. Não adianta pressionar. Se você pressionar, você perde o mercado. E essa relação consumerista moderna que a gente tem, que partiu ali do massificado, que veio ali da Revolução Industrial, do Fordismo, isso é uma relação consumerista massificada. A gente vive um momento de massificação há muitos anos, mas agora com pressões muito maiores que fazem com que o consumidor seja esse cara vulnerável de forma sem discussão qualquer, apesar de estar ali previsto no artigo 4º ali do CDC. Isso não precisa, você pode ver em qualquer momento. Você entra numa página, quer procurar um produto para comprar, você, não vou comprar, não posso. No outro dia ou no mesmo dia você está acessando outras coisas, seu e-mail, alguma coisa, está a publicidade massificada daquele tipo de produto para você. Você é vulnerável. Então, assim, se já somos vulneráveis sem pandemia, com pandemia, você tem várias discussões jurídicas, acadêmicas, de grandes juristas em lives infinitas sobre caso fortuito, força maior, se aplica, não se aplica, o que é que vai ser a consequência dessa aplicação ou não, de perdas e danos morais. Bicho, é bom senso e cooperação entre as partes, como a gente já falou aqui em outros momentos. E com isso você resolve, porque não adianta você tentar prejudicar uma parte, porque o lençol é curto. Se você prejudicar um, você não vai ter aquela relação. Não vai existir. O mercado interno, a economia do país vai sucumbir se você não tiver uma clareza, uma sensibilidade para manter uma relação consumerista, que é a maior parte das relações, saudável, certo? Então, é por aí o caminho. Eu acho que o caminho é por aí. Não é discussão acadêmica, teórica, do que for, de institutos, porque aí você pode tanto ir para um lado como ir para outro. Você tem doutrinas especializadas de grandes juristas no mundo que você pode fundamentar com diálogo das fontes, com direito visto à luz da Constituição, e aí você vai adiante, entendeu? Ter uma condição de clareza, racionalidade, ser racional, ser objetivo. Esse momento pede isso, certo? E outro ponto também, só para finalizar minha fala, é em relação ao trabalho remoto, tá? Porque, assim, está se mostrando, tenho escutado muitos colegas, que está valendo a pena, que está sendo muito produtivo, porque o medo da nossa sociedade, a princípio, era o pessoal está em casa, o pessoal não trabalha. Essa é a visão nua e crua. Quem disser que não é, pelo menos na maioria, claro que vai ter uma instituição, uma empresa que não trabalha assim, que não pensa assim a gestão. Mas se você me disser, no geral, pensa assim, porque ainda pensa assim, a sociedade brasileira pensa assim, está em casa, não vai trabalhar como trabalha aqui, eu olhando. Mas quantas pessoas a gente não conhece, a gente não vê, que não entrega, que chega de 6 da manhã no escritório de advocacia e fica até 8 da noite e não entrega. Já passei por isso. Eu chegar às 7, o cara chega às 6, entreguei 20 petições no massificado de 2 da tarde, o cara tinha feito 4, 5 petições. Aí o que é que faz? Eu posso ir para casa? Não. Você vai agora fazer as que ele não fez. Porque quando você acabar e ele acabar, vocês podem ir para casa. Então, como é que você vive no capitalismo? Aceito o capitalismo? Aceito. É o quê? Meritocracia? Meritocracia. Produz, entrega o resultado, entrega. Como é que você pode viver no capitalismo pensando de uma maneira muito mais diferente, diversa, retrógrada? Não sei de onde é que vem esse pensamento que quem fica mais tempo no ambiente de trabalho é quem trabalha mais. Isso existe muito e está aí, ainda existe. Então, se não largar dessa cultura retrógrada, que não tem nada a ver com entrega de trabalho e capitalismo em sua essência, vai continuar sendo uma sociedade para trás, que não vai ter evolução. A pandemia trouxe uma possibilidade gigantesca de se provar que se pode sim trabalhar, entregar via remoto, de um trabalho remoto. Isso é a coisa mais efetiva que se tem, porque a gente tem trânsito gigantesco. Recife é uma cidade que não tem o tamanho de São Paulo, mas proporcionalmente o trânsito de Recife é comprovado, é um fato incontroverso, que é um dos piores do Brasil. Então, quantas horas você passa no trânsito por dia?
o que é que esse trabalho remoto poderia aí otimizar o tempo, menos gastos para uma instituição, para uma empresa, para um escritório de advocacia que tem que ter uma gestão como empresa. Eu acredito que tem que ter, senão vai perder aquela gestão antes de grande advogado, sem uma gestão empresarial, pelo menos no Brasil se perdeu e no mundo também, obviamente. Então é isso. Eu acho que assim, se não largar esses nós que existem, se não tirar esses nós, vai continuar. Vai continuar. É uma grande oportunidade de se ver que está se produzindo, pegar números dentro da empresa e verificar está dando certo ou não. É o número. Isso aí vai ser uma ciência exata, basicamente. E se você chegar a essa conclusão que está dando certo, e depois você voltar ainda, querer que o seu funcionário, que é um advogado dentro do escritório, fique 10 horas por dia lá para dizer que está trabalhando, então, meu amigo, você tem que fazer uma reciclagem muito grande, séria e urgente, porque senão seu negócio não vai andar. Deixa aí para o pessoal, enfim, as nossas últimas considerações. Deixa eu só falar uma coisa, Ricardinho, por favor. Vontade. É porque você levantou alguns pontos bem importantes. E aí eu queria trazer alguns dados, porque vou puxar sempre para o direito do consumidor, tá? Vou pedir perdão aqui às outras áreas, mas é uma das áreas que eu atuo. Na verdade, sou, inclusive, não só advogado, mas professor da área, então eu queria puxar mais para essa área. A partir do momento que a gente coloca muito nas costas do consumidor, a gente vai trazer um problema gigantesco para o pós-pandemia. E eu queria trazer alguns dados aqui. Esses dados, eles não são meus, não fui eu que achei esses dados. Esses dados são do projeto de lei 3515, que aqui eu já abro a hashtag aprova PL 3515, que está aí em alta, que é sobre o superendividamento. E eu quero trazer esses dados para poder traduzir o que o Ricardinho também falou. Na verdade, ele vai trazer mais um aspecto sobre isso. 63 milhões de inadimplentes no Brasil. Isso representa 40% da população adulta do Brasil. Destes 63 milhões, 30 milhões são super endividados. Não basta ser inadimplente, eles são super endividados. 65% do PIB do Brasil são das famílias brasileiras. Então perceba, a gente tem uma questão de 66,6% de superendividados no Brasil, se você traduzir na média geral. Por que eu quero trazer esses números? Porque a gente está vendo, e eu falei sobre isso enquanto eu falei aqui, Ricardinho ressaltou sobre isso, e a gente está querendo trazer aqui para você o quanto de mudança a gente está vendo no momento de pandemia, que está colocando nas costas do consumidor uma responsabilidade sobre o qual ele não poderia exercer, sobre o qual ele não poderia suportar. Se a gente coloca sobre estes números todas essas mudanças que a gente está tendo nessa situação de pandemia, eu não estou dizendo que isso automaticamente pode ter uma mudança, uma importância, um ataque significativo para o que eu vou falar agora. Mas, de todas as medidas provisórias, de todas as legislações, de tudo que a gente está vendo em relação à pandemia, que está atacando diretamente o Código de Defesa do Consumidor, a gente pode ver estes números que eu acabei de falar sendo cada vez mais aumentados, sendo cada vez mais majorados. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com o consumidor. Eu falei aqui no início e vou terminar falando sobre isso. A gente costuma, no direito do consumidor, tratar hipervulneráveis os consumidores com idades avançadas, com doenças constatadas. Hipervulneráveis são todos os consumidores diante do momento que a gente está vivendo. Hipervulneráveis são todos os consumidores diante do momento que a gente está vivendo. Então, a gente precisa ter um olhar especial para o consumidor, não só porque eu estou falando aqui sobre esses números para poder tentar defender o aprova PL 3515, mas porque a gente precisa defender o nosso Código de Defesa do Consumidor. Eu sempre fui um defensor em todas. Você falou que eu fiz inúmeras lives ao longo dessa pandemia, fiz algumas, eu sempre defendi a mesma coisa. Eu acho que a gente não precisaria sequer de medidas provisórias, sequer de novas legislações para o momento de pandemia.
o Código de Defesa do Consumidor é suficiente. Ele é amplamente suficiente. Ele coloca o consumidor quanto vulnerável, ele vê as políticas públicas da relação de consumo e ele prevê situações como essas. Não a pandemia com o coronavírus, obviamente, mas ele prevê situações específicas que traduzem, refletem na relação de consumo. Então, eu só queria trazer esse ponto para tentar ilustrar o quanto a gente precisa se preocupar com o consumidor. A gente tem a prova PL 3515, que está aí em alta na mídia, para a gente tentar essa aprovação do projeto de lei sobre o superendividamento do consumidor. Então, eu queria trazer isso, aproveitando o gancho que o Ricardinho deixou, porque eu acho que é importante. A gente está falando aqui da pós-crise, no aspecto geral. Eu estou puxando para o lado do consumidor, porque é a área que eu atuo, mas eu queria trazer essa reflexão para que fique aí para todos os telespectadores. Brilhante colocação aí, Felipe. E só antes de passar aqui para Tiaguinho, Felipe diz, puxando para o consumidor, falando do consumidor, mas eu quero deixar bem claro que aqui não é que ele está dizendo tenho que defender o consumidor com unhas e dentes ou ele tem que ser defendido acima de tudo e de todos. Não é isso. É só a aplicação do que existe da legislação do consumidor, da legislação consumerista, que ela Perfeito. Um sistema que equilibra a relação, como, por exemplo, só um exemplo, a cláusula abusiva. Os caras metem as cláusulas, porque o contrato de adesão não quer dizer que seja nulo o contrato de adesão, ok, tem muito contrato de adesão que está ok, que está bem redigido. Agora, na grande maioria, o cara insere ali uma cláusula, que é uma cláusula abusiva, então a legislação consumerista vem equilibrar e tirar, como a gente está no boteco jurídico, aquela palhaçada que alguém botou. Então, assim, é só dizer, se você é uma empresa que age direito, que tem de boa fé, com cooperação, devendo informação, que é o básico, não vai ter problema nenhum, você vai sempre ter uma relação saudável, vai ter um monte de cliente e vai ter muito mais do que aquela empresa do lado que está querendo se aproveitar. E essa legislação que tem que ser aplicada, como o Felipe disse, é a legislação que está em vigor, só isso, enfim. Não é a pandemia que vai suprir essa necessidade que existe nessa relação. Em relação ao PL, ao projeto de lei, Perfeito, Ricardo. realmente é algo que louvável, que a professora Claudine Marques está sustentando essa bandeira aí, grandes juristas, e que é algo que é um mecanismo também, porque, enfim, não se faz eu acredito, assim, na minha humilde opinião, o governo não toma uma atitude enérgica para poder tirar essa situação de hipervulnerabilidade do pessoal que está, assim, sem condições nenhuma, porque isso, Felipe, como eu te tinha falado em outro momento, a publicidade, a criação de necessidade sem existir, de consumismo e tal, leva a isso também, o superendividamento, porque o cara vai lá e vai além. Mas isso é uma coisa mais complexa, obviamente. Talvez Enfim, caiba até um boteco jurídico para falar só sobre esse projeto de lei, né? Que ele é bem amplo. é Ele muito... traduz em outros significados. Então, nem cabe a gente Claro, trazer várias claro, claro, especulações claro. sobre ele. Não, show. Tiaguinho, você está rindo muito desde o começo. Ainda bem que a chapa é bonita. Fale aí, meu filho, vá. Você aí que já está animado demais, fala um pouquinho para a gente. Finalize. Rapaz, eu sou um homem feliz. Pessoal, vê só. Rapaz, as considerações de vocês foram maravilhosas, né? Pessoal, Eduardo com Eduardo não, desculpa, velho. Bauer. Odeio te chamar de Eduardo, velho. É foda. Fogo. Eu gosto demais desse papo de publicidade, essa advocacia 4.0 que veio, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Gosto bastante. Alguns pontos aqui, só que eu anotei vários, eu gosto muito de anotar, mas anotei uma questão aqui, quando a gente estava falando da intervenção, quando o Felipe falou da intervenção do Estado em cima das relações privadas, né? A gente sabe que no direito, principalmente no direito privado, a intervenção mínima do Estado, né? Hoje, em razão da pandemia, está se criando um projeto de lei que está no Senado, se eu não me engano, sobre uma impossibilidade de despejos liminares nos casos de inadimplência até dezembro de 2020. Ou seja, o que poderá acarretar
num acréscimo da inadimplência nos contratos de aluguel. Isso é só um detalhe. Ricardinho foi muito feliz quando ele falou sobre aquela dicotomia de celeridade e qualidade. Eu não tinha realmente pensado nisso. Mas eu me lembro que quando teve a Meta 2 aplicada pelo CNJ, se eu não me engano, foi em 2016, 2017, que era uma lista de processos antigos que estavam há mais de 100 dias sem movimentação. Rapaz, eu me lembro que nessa época eu peguei diversos processos com despachos errados, despachos falem as partes, né? Intime-se as partes para requerer o que entender de direito, quando na verdade o que se precisava era de uma decisão ou de uma ação judiciária, mas eles precisavam dessa, entre aspas, celeridade para que esse processo saísse do sua lista do CNJ, do Meta 2. Então, bom, o assunto que a gente conversou, a gente poderia passar aqui horas e horas, né, conversando, ainda mais com vocês. Obrigado, Ricardinho, pela chapa. E obrigado, Bauer, Ricardinho, Felipe, por mais um Boteco Jurídico que a gente está fazendo junto. Esse papo que a gente, volta a dizer, poderia estar aqui numa mesa de bar conversando e essa conversa ia durar mais 10, 20, 30 minutos, né? Foi muito pouco para a gente, inclusive. Mas muito obrigado por estar aqui presente mais uma vez e espero que no próximo sábado estaremos juntos de novo com novos temas. Um detalhe, queria pedir a colaboração de vocês que estão nos assistindo agora para que deixem comentários e novos temas que vocês achem interessantes para a gente conversar, né? É um bate-papo, como vocês já sabem, bastante extrovertido, bastante informal, né? Então, a gente quer saber de vocês quais são os temas que vocês acham interessantes para a gente discutir aqui entre amigos, como se numa mesa de bar fosse. Então, obrigado mais uma vez, pessoal. Posso só fazer uma pequena intervenção? Eu estou fazendo intervenção demais hoje, desculpa. Mas é um bar, rapaz, é bar. Mas é só porque... Tu já viu o bicho no bar, o cara falar sozinho? Não fazer intervenção? Ainda mais recente. Pois é. O projeto de lei que o Tiaguinho falou é o 1179, tá? Ele é do senador Antônio Anastasia. Ele já foi aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, então já foi aprovado nas duas casas. E ele se refere... Uma das questões do texto, tá? São várias situações. Uma das questões do texto, que foi o que o Tiaguinho trouxe aqui, é o impedimento de novas liminares para despejo até 30 de outubro de 2020. Tá? Então, já está aí para sanção presidencial, já foi aprovada nas duas casas. Só fazendo essa grande ressalva. Vamos seguir, então. Já chegou mais um colega aqui, um colaborador no Boteco. A turma está animada em casa. Bauer, o reizinho da internet, por favor. A potência. Vocês falam demais. Ficam rindo demais. Mas, enfim, gente, eu realmente assino embaixo tudo que vocês falaram. Principalmente a questão do superendividamento do consumidor nos dias de hoje. E também a parte da qualidade técnica das decisões com os processos correndo mais rápido. Então, eu peguei alguns, como o Tiaguinho falou, eu também peguei alguns processos da Meta 2 que vieram com algumas aberrações jurídicas. Mas, enfim, né? A gente, enquanto advogado, foi até uma frase que o Felipe falou para mim ontem. Tem que aguentar, meu velho. Então, a gente tem os mecanismos, né, para expedir a correção da situação. Infelizmente, vai levar mais tempo de tramitação, mas acho que nos dias de hoje, a celeridade que a gente está falando está vindo acompanhada da qualidade por conta do que Ricardinho falou sobre a questão da produtividade no ambiente caseiro. Né? Tem muita gente que tem dificuldade de ter disciplina para separar os horários. Você está em casa, está lá redigindo, mas eita, deu a hora, tem que fazer o almoço para, sei lá. Enfim, são coisas que a pessoa que vai tendo mais contato com o home office, eu digo isso porque eu estou trabalhando com home office há muito tempo. Eu uso o escritório para ter uma base para quando o cliente quiser ter uma reunião física. Então, a pessoa vai conseguindo criar uma disciplina com o passar do tempo e realmente o home office vem para ficar. Nem tiro, nem boto do que vocês falaram. Eu só assino embaixo, então.
Muito obrigado, pessoal. Curtam aí o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para ser notificado todo novo vídeo novo. Valeu, pessoal. Bem, alguém mais? Alguma pontuação? Alguma coisa? Não? Fica com outro parceiro aqui. Felipe, por favor. Eu vou fazer minha parte ainda. Agora, de repente... Na verdade, é porque você não abriu o espaço para que eu falasse no final, pô. Eu só fiz intervenção, pô. Olha, como o Felipe foi o que falou menos, eu tô cronometrando. Ele falou 15 minutos a menos que os outros. Eu vou abrir um espaço para ele agora. 15 minutos a menos. Tá Fica à vendo? vontade, por favor, Felipe. Suas últimas considerações. Não, eu só quero falar só um pontozinho específico para que as pessoas entendam o que é esse projeto que a gente está fazendo. A gente está num sábado. A gente poderia tá com as nossas namoradas, noivas, esposas, poderíamos estar vendo as lives que estão acontecendo no YouTube, mas não é nosso intuito. A gente quer passar um conteúdo legal, mas de uma forma descontraída. A gente quer passar um conteúdo legal de uma forma que vocês percebam que nós estamos aqui conversando de forma amigável, como se a gente estivesse com vocês numa mesa de bar, se a gente estivesse com vocês na sua casa, conversando de forma amigável. Então, assim, não é nosso intuito falar aqui que você só deve seguir um caminho. Não é só intuito fazer com que você acredite de forma pia que a gente está falando a verdade 100%. Não é. A gente tem nossas percepções. Nós temos nossas experiências. E a gente acredita naquilo que a gente vê com base nessas experiências. A gente não está aqui para ditar o ritmo da tua caminhada. A gente não está aqui para ditar o que você vai pensar. E a gente não está aqui para ditar o que você deve acreditar. Não. Hipótese nenhuma. Mas a gente está aqui para, talvez, trazer experiências, nós quatro, e dessas experiências, algumas percepções, inclusive estas, desta pandemia, e o que pode acontecer após a pandemia. A gente pode estar errado? Claro que pode. Claro. Todos nós podemos estar errados. Mas a gente acredita que isso pode acontecer. Então é só deixar claro isso para a galera, porque a gente ainda recebe algumas situações que o pessoal, não, mas você não deveria conversar sobre isso, aspecto jurídico com cerveja. Cara, a gente está aqui no sábado, querendo trazer um conteúdo bacana de forma informal. Ponto. É informal, é descontraído, é isso mesmo. É o que a gente faz nos fins de semana. Eu poderia estar no fim de semana fazendo isso sem estar aqui. Mas eu estou neste fim de semana, com a cerveja, passando um conteúdo para você que pode agregar em algum aspecto. Então é só esse ponto que eu queria trazer para vocês e agradecer mais uma vez de estarmos todos reunidos aqui nesse sabadão. Muito bom. Sempre muito pontual esse meu amigo. Por isso que está aqui também. Se não fosse assim, não sei não. Mas, bicho, sem brincadeira assim, mas sempre brincando, a gente, bolando isso, já vai no terceiro hoje, mas a gente partiu de uma conversa informal, como o Felipe disse, super descontraída, para poder trazer também o interesse daquela pessoa, porque a gente tem essa experiência e a gente muitas vezes não teve a oportunidade de ouvir o que a gente está podendo falar para vocês agora, porque isso faz toda a diferença, sabe assim, não é, acho que não existe certo ou errado e não existe você deve ou não deve fazer aquilo. Como o Felipe disse, o que a gente está aqui é dando sugestões diante da nossa experiência e diante do que a gente viu que foi bacana para a gente de uma forma super descontraída e, como diz o outro, na brodagem, entendeu? Então, assim, ninguém está querendo pôr nada aqui e aqui é um momento descontraído para a gente trazer também muitas coisas sinceras e racionais, tá? A gente não está trabalhando aqui com o plano da fantasia e está sendo muito sincero em alguns momentos, até coisas que as pessoas dizem como o Felipe, pô, mas tu tá tomando cerveja, mas pô, tu tá falando sobre não sei o que, um tema que o cara lá, o advogado X, super famoso, falou que não, que sim. Não importa, a gente tá fazendo nosso programa, o programa é nosso. E espero que as pessoas estejam gostando do nosso programa. Eu tenho certeza que estão, porque o feedback que a gente está tendo
é muito positivo. Então é isso, assim, dentro de toda essa exposição, eu acho que Tiaguinho foi o que mais riu. Bauer, efetivamente, é o cara, é o rei da internet, não tem como discutir. Ele saca tudo e pode estar aí também dentro da discussão muito interessante da publicidade na advocacia, que é uma discussão muito importante para a nossa profissão, que vai ocorrer, já está ocorrendo, mas tem que ocorrer muito mais efetivamente nesse pós-pandemia para botar um destino para os advogados que estão perdidos. A gente mesmo está perdido. A gente não sabe, dentro do Instagram, a postagem pode, mas patrocínio não pode e tal. Ele é um cara perfeito para isso, vai estar lá com certeza dentro da comissão. Felipe também, nosso professor aí, que está por dentro de todos os temas. Então, basicamente é isso. Sem polêmicas nenhuma, nossos debates sem polêmicas, mas tem um cara ali que levantou, que ele é do Sul, então a gente tem que... O reizinho, o reizinho. Eu só queria falar uma coisa em relação a isso que vocês falaram. Prego que se destaca é martelado. Lembrem-se disso. É uma autoridade, realmente. Então, pessoal, lembrando, por favor, curtam nosso canal, se inscrevam, chamem os parentes, amigos, gato, cachorro, papagaio, tome um suco quando quiser, não tome quando não quiser, enfim, sigam sua vida como vocês quiserem e se quiserem... Não é uma intervenção, Mas as perguntas que fizeram, que a gente colocou essa semana, eu acho que os 4 colocaram uma caixa de perguntas com considerações, e as pessoas fizeram, a gente trouxe hoje esse conteúdo e ele se estendeu um pouco. Manda. Então, vamos fazer o seguinte, uma sugestão. As perguntas que fizeram, vamos fazer um programa só respondendo perguntas da galera com base desses 3 episódios que a gente fez. Então a gente deixa para o próximo sábado, a gente grava sobre essas perguntas, porque realmente foram várias indagações, vários questionamentos que são pertinentes, todos eles. Então, no próximo sábado, a gente faz um especial só para trazer essas perguntas que a galera trouxe. A gente não estender demais nesse vídeo de hoje. Beleza. Então, vou agradecer aí Felipe Menezes, nosso querido amigo professor Eduardo Bauer, potência, o rei da internet, direito médico também. Tiaguinho tem um escritório lindo, uma casa linda, aí é um craque na área acadêmica, aí mestre lá na Europa, enfim. E eu estou aqui só de curioso e me chamaram por acaso e eu estou muito feliz de participar desse grupo seleto. E peço novamente que, por favor, curtam, se inscrevam aí no nosso canal e divulguem, porque a gente está muito feliz de estar fazendo esse programa aqui para vocês. E é de coração e é muito racional e verdadeiro. Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Obrigado.